Espírito de Deus. Paz do Senhor, Marcelão. Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Larissa. Boa noite, Poliana. Boa noite, Laila. Depois vocês me falam se vocês estão ouvindo bem. Tá sem áudio? Pera aí. E agora? Tá com áudio? Poliana. Ouvindo bem? Eu tinha baixado o som aqui, só que era para baixar só o de tocar. Eu acabei baixando. Naila, precisamos encomendar o bombom, Naila. Tá tão corrido que eu esqueci, Naila, do bombom. Ouvindo bem, Poli? Laila, como é que tá a leitura da Bíblia, Laila? Tô precisando, Naila, tô precisando de chocolate. Soraya, nossa auxiliar, entrou. Agora tá ouvindo, né, Marcelão? Como é que tá a leitura, Marcelão? Firme e forte? Eu hoje concluí o dia 62. Já passei de 2/3 aí do propósito de leitura. Bom demais. Inclusive a pregação de hoje já vai ser referência às últimas leituras. Paz do Senhor, Brunão. Tudo tranquilo? Esperar só mais uns minutinhos, amados. Que nós vamos começar. Salmo, 45. Marcelão, Salmo é um divisor de água, hein? Se você romper Salmos é um ótimo sinal, hein? Virgínia, sempre bom ver Virgínia por aqui. Lembro de Virgínia em muitas reflexões minhas, muitas inspirações. Eliabe, se eu trabalhei, eu sei que Eliabe tá de folga. Pastor entrou, pastor entrou. Parabéns, pastor, pelo seu dia 14, né? Dia do pastor evangélico. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita sabedoria, para que você possa nos conduzir aí nessa caminhada. Amados, muito feliz de estar aqui com vocês. Saudades como sempre, né? Já vamos aí desde março, né? Abril, maio, junho, vamos caminhando aí para 3 meses sem nos vermos, né? Tem sido dias desafiadores, dias difíceis, mas dias muito abençoados, né? Eu queria compartilhar com os irmãos, estou muito feliz, o mês de junho é um mês muito especial para minha família, né? Nós começamos o dia 6 com o Miguel fazendo 2 anos, né? Cada dia mais lindo, cada dia mais esperto. Ontem eu fiz 11 anos de casado, ó. Era pra gente estar aí ouvindo, se preparando aí para um encontro de casais que a gente não perde mais. Mas passando isso tudo nós vamos ter, não vamos, Virgínia? Não sei se a Marina e o Franklin tá aí, mas a Virgínia tá aí representando o ministério, né, de casais, e a gente ama muito tudo isso, né? Então completamos 11 anos aí, né? 11 anos que Deus tem sido muito bondoso para comigo, para com minha família. Tem sido dias maravilhosos.
Bem-vinda, Joana. E estou feliz porque ela não vai gostar, mas dia 19 é o aniversário da minha esposa, então eu tenho muitos motivos para comemorar no mês de junho. Bem-vindo, Fabinho, bem-vindo, Elisângela. Amém. Feliz por vocês estarem aqui. Amados, antes só vou dar um aviso que eu posso esquecer no final. Terça-feira nós temos o nosso estudo, né? Orem aí por nós, pelo conselho, pela liderança da igreja. Nós pretendemos aí nos reunir para fazermos um alinhamento, né, sobre tudo que está se passando. Então esteja em oração conosco e terça-feira esteja conosco no estudo da palavra, né? Então eu gostaria de te convidar. Nós vamos estar lendo um texto que está lá em Lamentações, Lamentações de Jeremias, Lamentações 3:21. Eu vou ler para os irmãos, amém? Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Amém? Então, Lamentações 3:21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Eu quero orar, amados, com vocês. Pai, eu quero colocar este momento nas tuas mãos. Deus, eu te louvo por cada irmão que pôde estar aqui conosco, está conosco neste momento. Pai, mesmo distante, nós queremos agora nos colocar como uma família diante de Ti. Pai, como um só corpo, um só propósito. Espírito Santo, eu sei que o Senhor não tem limites, nada, barreira física, distância, nada pode impedir a tua ação. Espírito Santo, tu é aqueles que sonda, esquadrinha os corações e sabe o que nós precisamos ouvir como indivíduos e como membros de um corpo. Por isso, fala aos nossos corações, quebra os grilhões, quebra as algemas, faça a obra, Espírito Santo. Nos colocamos diante de Ti, nos rendemos aos Seus pés. Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós com um entendimento, com uma palavra que possa abrir as nossas mentes e os nossos corações. Deus, eu te louvo pela Tua igreja, Pai, que cada vida que esteja aqui porque é a Tua vontade, porque é da Tua vontade o Teu querer, que elas estejam aqui para ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Pai, nós não queremos ouvir mais nenhuma voz, a não ser a voz do nosso pastor, aquela que nós reconhecemos que está nos guiando e nos conduzindo. Por isso nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amados, eu sei que nós temos passado dias difíceis e eu sei que é bem provável que algumas pessoas não entendam e não compreendam algumas palavras que eu possa ter trago até o dia de hoje ou que eu vou trazer daqui para frente. Mas eu tenho sido muito confortado pela leitura da palavra de Deus, principalmente agora que eu entrei no livro de Jeremias, Isaías e agora Ezequiel. Porque, amados, trazer a palavra de Deus nem sempre é uma palavra de autoajuda, nem sempre é uma palavra que vai ser suave aos nossos ouvidos. E eu queria que você abrisse seu coração. Não precisa se preocupar que é o Adson que está falando com você. Não precisa se preocupar se você, a princípio, vai gostar ou não dessa palavra. Mas se preocupe em ouvir a voz do seu pastor. Se preocupe em ouvir o que Deus quer falar com você. Basta, entende? Não é importante o que o Adson quer falar. O importante é você ouvir o que Deus quer falar. E o Espírito Santo é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele vai falar ao seu coração de acordo com o que ele quer falar, né? E é isso que nós estamos orando e pedindo a Deus nesse momento. Amados, essa palavra, ela é uma palavra muito legal, muito linda, eu amei ela. E ela fala assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Ela parece ser tão maravilhosa, mas ela tem um começo aqui que é escrito assim: contudo, vírgula, quero lembrar do que me dá esperança. E o que significa esse contudo? Então, amados, eu estou lendo, eu li o livro de Jeremias, li o livro de Lamentações, acabei de passar por eles,
e eu queria trazer à memória da igreja o que significa esse contudo. Qual era o cenário, amados? Jeremias, ele profetizou numa época que o povo de Israel estava arrasado, né? Antes disso, havia tido um racha, uma separação, e havia separado o povo, as 10 tribos formando Israel, e Judá e Benjamim formando uma outra nação. Depois dessa divisão, amados, houve muitos problemas, até que o Senhor veio e impetou e impôs a sua justiça. E os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles profetizam nesse contexto, profetizando a queda do reino, profetizando o período do exílio e profetizando o período pós-exílio. Então o povo de Israel desobedece a Deus, Deus vem e impreta a sua justiça. Não vamos usar a palavra castiga, porque eu também não concordo com ela, mas ele pratica a justiça, ele pratica um princípio seu, que é a justiça, ele avisa antes, o povo não ouve, e então o povo é derrotado, e é levado cativo para a Babilônia. Então eles profetizaram a queda de Israel, a queda de Judá também, profetizam que vai ter o exílio, e Isaías, por exemplo, profetiza no exílio, no período em que eles estavam cativos, escravos, e eles também profetizam como vai ser depois, quando Deus vier resgatar eles da Babilônia, né? Do cativeiro babilônico. E a gente até fez um estudo sobre Esdras e Neemias, que é o retorno desse cativeiro, quando Deus restaura as coisas, né? Então, amados, quando a gente lê esse texto, que nós acabamos de ler, a gente pode acabar sendo induzido apenas à palavra bonita do final, que é a esperança. Mas existe um contudo. E o contudo é de um país destruído, um reino destruído, uma nação totalmente fragilizada. Em meio a tudo isso, olha o que Jeremias diz. Versículo 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Olha o 23. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 24. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes, para que aqueles que o buscam. Olha o 26. É muito bom aguardar confiante e em paz, pelo socorro, a salvação vem de Yahvé. Amados, eu quero dizer para vocês que esse texto foi escrito num período de exílio. Jeremias não tinha templo, Jeremias não tinha reino, Jeremias não tinha um rei judeu, ele estava escravo, ele estava num completo caos, e mediante a tudo isso, ele vem e escreve esses versículos maravilhosos, que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, que em Deus nós podemos ter esperança. Ele fala que a fidelidade do Senhor se renova, ele fala que a porção dele é o Senhor, ele fala que o Senhor é bom e misericordioso, né? E aí a maioria de nós, e eu me incluo nisso, gostaria de parar de ler aqui no 26, né? Muito bom, ó. E socorro e a salvação vem de Yahvé, vem do Senhor, né? Só que, amados, nós temos vivido e temos visto nessa pandemia o quanto muitos de nós, e eu me incluo nisso, vivíamos ou vivemos num evangelho raso e superficial, num evangelho de encontro social, que faz parte, é necessário se encontrar socialmente, e de pessoas que esperam que Deus cumpra as suas vontades, os seus desejos, e eu me incluo nisso. Porque, amados, continue lendo, acompanhando aí na sua Bíblia. Olha o versículo 27, logo em seguida, amados. Depois de ler todas as palavras maravilhosas, olha o que nos diz o versículo 27. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento
próprio da sua juventude. Aí, amados, começa a complicar, né? Aí começa a complicar. Nossa, suportar o jugo, o sofrimento. Aí o 28. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude, sozinhos, e silêncio. Afinal, foi Deus quem determinou essa opressão sobre cada pessoa. Eu queria parar aqui, amados, e perguntar para você o seguinte: e se Deus te chamasse hoje para proferir as mensagens que Isaías, Jeremias e Ezequiel proferiu? Eu vou te dar um exemplo. Olha o que o profeta Isaías falou lá em Isaías 30, versículo 31 e 32. Vê se você gostaria ou estaria preparado para virar para o povo de Deus, não é para o ímpio não, para o povo de Deus, e falar o que Isaías falou. Em verdade, a voz de Yahvé, toda a Síria ficará apavorada, com a sua vara de correção ele a ferirá. Cada pancada com que a vara de Yahvé desferir para castigar será aplicada no ritmo do som dos tamborins e harpas, enquanto a este estiver batendo com os golpes do seu braço. Amados, eu queria te perguntar, contextualizando, imagina se Deus pedisse para que você falasse para a igreja que esse coronavírus que está dizimando tantas pessoas, se eu não me engano, acho que a última vez que eu vi foi 42 mil brasileiros, fosse algo vindo de Deus, fosse a mão de Deus corrigindo o curso da história. O que você faria? Não falaria? Desviaria? Falaria que é a voz do diabo? Porque esses profetas, amados, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles profetizaram coisas muito duras. Amados, o rei mandou matar Jeremias, perseguir, prendeu ele numa cisterna. Amados, eu louvo a Deus porque Deus é tão perfeito que se você ler o começo do livro de Isaías, você vai ver que ele teve uma experiência tão tremenda com Deus, quando ele é levado ao trono de Deus, e ele fala: Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, morrerei. Deus vai e coloca a brasa nos lábios dele. Porque só homens com esse tipo de experiência, amados, com Deus, não vão tremer na hora de ministrar palavras como essa que eu acabei de ler para vocês, né? Que a vara de correção de Yahvé iria vir sobre o povo. Mas eu não estou falando isso para dizer, o Adson está falando então que Deus está corrigindo o mundo. Eu não estou falando isso, amados. Eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Isso eu não tenho dúvida. Mas Deus não me pediu para vir aqui para falar que o coronavírus... Eu quis apenas exemplificar para os irmãos, para saber se os irmãos estariam preparados para dar essa mensagem para o mundo, se fosse pedido. Deus não pediu, mas se ele tivesse pedido. Porque, amados, a gente tem servido, ou se enganado, servindo um Deus que pode não ser o Deus da Bíblia. Esses dias eu estava conversando com meu primo e ele falou assim, e eu também conversei com a Amável, ela falou, talvez quando chegar no Novo Testamento a sua mentalidade mude, né? E eu falei, olha, eu acho difícil, porque Apocalipse está no Novo Testamento, e Apocalipse diz que ai dos ímpios no dia da vingança do Senhor. No Novo Testamento, nós tivemos pessoas sendo fulminadas por contar mentira dentro do templo do Senhor. Então Deus não mudou, amados, Deus não mudou. Ele escolheu na sua soberania se revelar em amor através de Jesus. Mas Deus continua sendo um Deus justo. E Deus continua corrigindo o curso da história, porque Ele é Deus. Sabe, amados, nós temos feito parte de uma geração que acha que pode questionar a Deus. Em quantos momentos,
me pego querendo questionar a soberania de Deus, entende? Se o que Deus fez é justo ou não, se isso procede de Deus ou não, sabe? Será que Deus ainda está no controle? Será que Deus ainda faz? Amados, Deus é Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho apego muito a isso, sabe? Sabe, amados, é verdade, Jonas, só com ousadia, só com o Espírito Santo para a gente sair desse senso comum, sair fora dessa caixinha e tentar ousar falar o que é preciso falar para os dias de hoje. Amados, nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Temer o dia da vingança do Senhor. Ele está próximo, amados. Eu não posso me calar, sabe? Depois de ler Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, eu não posso me calar porque Deus é um Deus justo e, sabe, eu gostaria muito de hoje estar pregando 1 Pedro 2,9. Sabe o que diz lá em 1 Pedro 2,9? Diz que nós somos povo eleito, somos sacerdócio santo, somos filhos de Deus. E isso é verdade. Está escrito aqui na Bíblia, é verdade. Mas, amados, nessa mesma Bíblia, que é a minha, que é a sua, ela diz lá em Hebreus 12:6, que Deus corrige o filho que ama. Mas eu tenho falado para algumas pessoas que somente filhos vão entender que o pai está corrigindo. Porque quem não é filho não vai entender, porque a correção é para o filho. Então nós que ousamos ser chamados de filhos de Deus, temos que entender que essa pandemia quer dizer algo para nós, amados. Não podemos ficar inertes ao que está acontecendo, porque se Deus está no controle, essa pandemia está no controle de Deus. E se ela está no controle de Deus, ela tem uma mensagem para nós, e nós não podemos fingir que não estamos vendo. Não podemos fingir que não estamos ouvindo o que Deus está nos falando com essa pandemia. Amados, eu estava conversando com um amigo meu de serviço hoje, que é pastor da Assembleia, e falando com ele, amados, eu fico pensando se as nossas pernas estão balançando, se os nossos membros estão se afastando, os nossos membros da igreja, com essa peneirada que Deus está dando. Eu ouso aqui, peço a permissão a Deus e a igreja para chamar de peneirar, que é o que essa pandemia está fazendo, sacudindo a figueira. Alexandre, é o Alexandre que entrou com o nome da Joelma, saudade de você, meu irmão. Fica aí conosco, Alexandre. Então, se algumas pessoas estão se questionando Deus, questionando a supremacia de Deus, questionando a autoridade de Deus mediante ao caos que essa pandemia está causando, eu fico pensando, amados, como resistir ao que virá? E eu não quero, amados, aqui que você entenda que eu estou sendo o profeta do caos, que eu estou querendo desesperar a igreja. Não, amados, olha a palavra que eu estou trazendo para a igreja hoje. Contudo, quero lembrar do que me dá esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É esta palavra que eu quero trazer para os irmãos, porque essa palavra também foi proferida por um profeta de Deus no momento de caos. E é isso que eu quero dizer para a igreja. A igreja, se apegue enquanto ainda podemos se apegar à misericórdia de Deus que se renovou hoje pela manhã. Hoje a misericórdia de Deus se renovou. Você está aqui agora me vendo. Então é prova que Deus é digno e Ele é fiel, porque Ele te atraiu com amor para estar aqui hoje e ouvir essa mensagem, a ser encorajado a estar junto daqueles que não vão desistir, igreja. Amados, não desista, não jogue a toalha. Essa noite é uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra para você desistir, mas é para você saber que você tem que temer ao Deus
a qual você está seguindo. Amados, no final, diz bem assim, em Lamentações 3:38. Ora, diz Lamentações, capítulo 3, versículo 38. Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que se procede tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido pelos seus erros e pecados? Será que Deus não teria motivo se assim ele quisesse punir a humanidade, amados? Eu pergunto à igreja. Mas nós não queremos ousar olhar para tudo que está acontecendo e falar, não, Deus não iria punir os justos e os ímpios. Não, Deus não iria fazer isso com a igreja, porque Deus não iria fazer isso com a sua noiva. Amados, Deus fez isso com o povo que ele escolheu. Israel é a nação que Deus escolheu antes mesmo de nós termos direito através de Jesus Cristo. Amados, Deus é Deus. Amados, eu louvo a Deus por ter lido o livro de Jó. E amados, ver Jó falando, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Quando foi que Jó falou isso, amados? Quando ele estava próspero? Não. Quando Deus tinha retribuído tudo em dobro? Não. Jó fala isso quando ele estava em desgraça, quando ele havia perdido tudo, quando ele estava na lama. E lembre-se que vamos fazer um estudo sobre os amigos de Jó. Então, quando os amigos de Jó, ao invés de ajudar, estavam atrapalhando, em meio a tudo isso, Jó diz, hoje os meus olhos te veem. Sabe, igreja, eu espero que pós-pandemia, todos nós possamos sair disso tudo e falar, Senhor, antes nós te conhecíamos de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje os meus ouvidos te ouvem, porque mesmo que o Senhor se cale, amados, eu não sei por que nós acreditamos que nós somos tão especiais, amados, que Deus é obrigado a fazer o que nós queremos e a falar conosco quando nós queremos que Ele quer que Ele fale. Senhor, hoje eu preciso que o Senhor me dê um sonho, então Deus me dá um sonho. Amado, se Ele te der, amém, glória a Deus, Ele vai fazer isso por amor a Ele mesmo, porque Ele é fiel. Mas se Ele não fizer, amados, se Ele assim não fizer, Ele é Deus. E eu espero que você entenda que você tem que ler a Bíblia, porque através da Bíblia Ele vai falar com a sua vida, amados. Eu quero perguntar aqui, quem de vocês que de alguma forma entrou nesse propósito de leitura da palavra e Deus não falou com você? Eu quero te perguntar, quem foi de vocês que começou a ler a Bíblia, seja na velocidade que for, dos 90 dias, dos 120 dias, dos 300 dias, do que for, e que Deus não falou com você, não falou onde é que você precisa mudar, não falou onde é que sua família precisa ser corrigida, onde é que o seu ego precisa morrer, onde você precisa ser melhor no seu serviço. Eu quero perguntar para vocês, qual de vocês que entrou nessa leitura e Deus não falou com vocês? É impossível Deus não ter falado com vocês, porque a Bíblia é a palavra dele que é a verdade. Mas nós, amados, eu vou falar isso de novo com vocês e vou falar todas as vezes, eu acho que eu estiver com a oportunidade. Nós queremos pegar a Bíblia. Vocês lembram daquele quadradinho que você ia e tirava promessa? Que tem uma promessa para cada dia do ano? Não tem? Nós queremos pegar a Bíblia e usar a Bíblia como um lugar de pesquisar promessa. Deixa eu ver aqui onde é que Deus fala uma promessa bacana para mim. A gente vai lá e lê. É igual aqui, ó, nós estamos lendo Lamentações. Ah, eu quero ler, vou ler Lamentações. E o que eu vou ler? Ah, porque há esperança. Porque o Senhor, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Mas ninguém quer vir aqui e ler no final, amados. E o que diz aqui no final? Tudo quanto posso observar à minha volta enche a minha alma de incontrolável tristeza, de
imensa solidariedade para com todas as mulheres sofridas da minha cidade. É assim que ele fala no versículo 51. Estava tudo desolado, amados. A Babilônia só tinha deixado órfãos, viúvas e pessoas pobres e debilitados. Só tinha ficado isso. Quando ele olha para o que restou de Israel, ele fala isso. Contudo, posso observar que a minha volta enche a minha alma de incontrolável tristeza e de imensa solidariedade com todas as mulheres sofridas da minha cidade. Era essa que estava ao retorno dele. É isso mesmo, caixinha de promessa. A Luciana Taylor aqui lembrou. Então, amados, é essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, sabe? E por que, amados, que Deus está nos falando tudo isso? Porque lá em Ezequiel 8:3 diz assim, que Deus tem ciúme de nós. Amados, tem um capítulo de Ezequiel, depois eu vou mandar lá no grupo da igreja, que ele fala assim, ele fala bem assim, olha, imagina a cena, ele fala assim, não é você, Israel, aquela criança que ao nascer não teve o cordão umbilical cortado? A qual eu peguei cheia de sangue, limpei, cuidei, te provi sustento para que você crescesse. E quando você cresceu e estava adulta, eu me propus a casar com você. Depois que eu me casei com você, eu te dei anel, brinco, adornos. Eu te dei um vestido lindo, eu te dei uma capa, eu te dei uma manta. E depois que estávamos casados, que eu te dei todos esses presentes, o que você fez, Israel? Você me traiu. Você me traiu com outros deuses. Eu não vou lembrar agora qual é o capítulo, mas está no livro de Ezequiel. Depois eu vou pegar aqui direitinho e mando para os irmãos. Amados, e por que Deus fala tudo isso, amados? Porque Ele é cruel? Porque Ele é um Deus mau? Porque o Deus do Velho Testamento é um Deus ruim, é um Deus bravo. O bom é o Deus do Novo Testamento. Não, amados, o Deus é o mesmo Deus. A questão é que existe um compreendimento, um entendimento que nós não conseguiríamos chegar sozinho. Mas Jesus veio e trouxe esse entendimento. Mas para quê? Para que Deus deixe de ser um Deus de justiça? Não, Deus vai continuar sendo justiça, porque justiça é um atributo dele. Mas para que a gente pudesse experimentar uma profundidade no amor de Deus, o Abba Pai. Mas isso não quer dizer que não temos que temer a Deus. Precisamos temer a Deus, amados. Precisamos temer a Deus e o que Ele tem falado conosco. Então, igreja, eu quero te encorajar, eu quero te exortar, eu quero te sacudir a entender o que Deus está falando conosco nestes tempos. Amém? Eu acho que a live já vai cair. Então eu já gostaria de dizer para os irmãos que estamos encerrando. Foi maravilhoso estar com vocês. Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Não fique bravo, não fique chateado. Se apegue em Deus, se apegue no que Deus está falando conosco. Se apegue que a palavra dele está dizendo que a misericórdia dele está se renovando na sua vida mais uma vez. Porque Ele nos ama, amados. Ele nos escolheu. Ele quis se relacionar conosco. Ele quis nos amar. Ele quis fazer de nós sua noiva. Mas Ele precisa nos dar a direção. Ele precisa corrigir a direção das nossas vidas. Ele precisa dizer para nós que Ele é um Deus que, se preciso for, Ele vai nos corrigir com a sua vara. Porque é assim que o filho faz. Amado, todos nós somos pais. Eu tenho certeza que ninguém gosta de bater no filho. Mas se você não corrigir, amados, se você não mostrar para ele o caminho correto, amados, nossos filhos ficam terríveis. Eles ficam desobedientes, eles ficam irrepreensivos, eles ficam mal educados. Mas quando você corrige, amados, Provérbios, amados, Provérbios é lindo. Provérbios fala bem assim, que o filho nunca morrerá por ser corrigido,
Mas se você não o corrigir, certamente ele morrerá. Está em Provérbios, amados. E assim, tanto Deus está falando conosco para nossos filhos, quanto Ele está falando que Ele vai fazer isso conosco. E o que nós temos que fazer? Glorificar a Deus, amados. Em tudo devemos glorificar a Deus. Em tudo. Amém? Eu quero orar para encerrar. Quem chegou depois ou quem não pôde assistir, nós vamos tentar salvar aqui e disponibilizar lá no canal da igreja no YouTube, tá bom? Terça-feira passada nós tivemos muita dificuldade, a live eu tive que encerrar, começar lá 3 vezes, então muitas pessoas não entenderam alguns trechos. Se você quiser, o encerramento do estudo de terça-feira também está lá no canal da igreja. Seria muito bacana se você assistisse quando você tiver um tempo, porque foi o fechamento daquele estudo sobre em tempos de crise, né, em tempo de caos, se mover por propósito, por necessidade. Nós falamos sobre Jesus. Então foi muito bacana. Então vai lá e assiste como Jesus agiu em tempos de crise. Muito bacana, né? Então eu quero com certeza, Virgínia, filhos que não são corrigidos quando pequenos viram adultos doentes e depois precisa procurar a Virgínia para pedir ajuda. Vai cair agora a live, amados. Obrigado, Deus abençoe, fica com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.